Hoje, neste vídeo, eu vou contar a minha experiência de ter morado numa casa mal assombrada. Eu nunca imaginei que morar numa casa assombrada fosse tão perturbador quanto foi para mim. Eu vou trazer este depoimento completo para vocês, com detalhes. Bom, há muitos anos atrás, eu estava procurando uma casa, até que uma amiga minha me ligou e ela passou o endereço de uma casa que estava para alugar. Estava na imobiliária, eu me interessei e peguei o endereço, fui até a casa, olhei a casa, peguei e desci para a imobiliária com as chaves na mão, então eu podia entrar na casa. Assim que eu cheguei na frente daquela casa, gente, eu senti um arrepio da cabeça aos pés, sabe? Um arrepio assim, como que eu explico aqui para vocês? Eu não sei, não era uma sensação boa, mas também não era ruim. Enfim, eu parei de frente à casa antes de entrar, pronta para abrir o portão, e eu senti esse arrepio no corpo todinho. Bom, foi só isso. Eu não senti incomodada, não senti presença de espírito, eu não senti nada. Foi só esse arrepio mesmo. Abri o portão, entrei no corredor e eu entro na casa. Era uma casa pequena, quarto, cozinha, sala, banheiro. Era uma casa pequena e antiga. E eu gostei porque era do jeito que eu estava procurando, não era uma casa grande. E o melhor de tudo, que era antiga, né? Que eu amo casa antiga. Então eu gostei muito. E eu decidi, eu falei, eu vou alugar essa casa. Como eu tinha gostado e tudo, aí depois fui para a imobiliária. E quando eu cheguei, falei que tinha me interessado pela casa, que eu iria alugar, foi me passado o valor do aluguel. Mas também que o dono, ele aceitava, né, negociação, poderia negociar o valor passado pela imobiliária. Claro que eu quis negociar, né? Eu falei, de repente, cai um pouco mais o valor. E para minha surpresa, gente, caiu até demais. Caiu até demais. Caiu, assim, um valor bem assim, razoável, né? Eu até fiquei surpresa, porque eu não imaginei que fosse cair bastante o valor. Aí eu me empolguei mesmo e eu falei, então eu vou alugar. Fiz todo o procedimento, fiz o contrato para 2 anos naquela casa. E depois de tudo isso feito, com as chaves na mão, naquela mesma semana eu decidi então mudar. E assim foi feito. Preparei a mudança, tudo, chegando na frente da casa, colocando as coisas, fazendo a mudança, colocando as coisas para dentro da casa. Então tinha os moços, né, que me ajudaram com essa mudança, que eram conhecidos meus. Então, depois que a mudança já estava dentro da casa, gente, aí as coisas começaram a acontecer, mas eu nem cheguei a passar a noite, o negócio já começou a acontecer. Quando estava tudo dentro da casa, os móveis, tudo, então eu tinha levado um lanche, uma coisa bem rápida, assim, porque eu queria pelo menos arrumar o quarto, né, para dormir, arrumar a cama e tudo. Então eu tinha lanchado na cozinha, e eu já tinha tirado alguns copos da caixa, então estava sobre a pia. E depois que eu fiz o lanche, voltei pro
pro quarto para terminar de arrumar a cama e tudo, de repente na cozinha um copo quebra. Um copo quebra, cai de cima da pia e quebra. Eu então desci para ver, fui ver o que era. Cheguei lá e deparei com aquele monte de caco no chão. O copo estava no meio da pia, não sei como. O copo simplesmente espatifou no chão. Confesso para vocês que diante daquela cena eu achei muito esquisito aquilo. Eu achei muito esquisito, mas fiquei sem entender. Mas tudo bem. Juntei, fui lá, varri, catei os cacos e tudo. E voltei para o quarto. Deu para colocar, então, o quarto em ordem. E então, o primeiro acontecimento foi com esse copo que caiu do meio da pia no chão. E, bom, aí já era por volta de quase meia-noite e eu já estava praticamente dormindo, né? Sabe naquele momento já pegando no sono, de repente bate a porta assim do armário de cozinha e eu escuto também barulho de água escorrendo, como se uma torneira tivesse sido aberta. Eu estava já quase dormindo, aí eu acordo então com esse barulho de porta do armário de cozinha batendo e o barulho de água, como se a torneira tivesse aberta. Levantei, fui ver o que era. Cheguei na cozinha, estava tudo ok, não tinha nada. A torneira da pia estava fechada, a torneira do banheiro também. Então, não tinha explicação aquilo, mas eu acordei com aqueles barulhos. Fiquei meio assim, sem entender, achei meio esquisito. Eu já comecei a ficar, então, assim, sabe, eu já comecei a ficar meia desconfiada que alguma coisa errada tinha naquela casa. E não foi muito para longe que aí eu comecei a ver também um espírito. Comecei a ver o espírito de um homem naquela casa. Ele trajava assim aqueles trajes de antigamente, né? Terno, gravata, chapéu. E ele aparecia, além de eu ver, gente, eu ainda ouvia. Então, imagine o quão perturbador era aquilo para mim. Além da manifestação física de objetos cair, eu ouvi barulho na cozinha, barulho na casa toda, eu comecei a ver a presença daquele homem e eu também ouvia o que ele falava, porque ele xingava, tá? Ele xingava, então eu era insultada, eu era agredida verbalmente dentro daquela casa. Daí para frente a minha vida virou um inferno, porque assim, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Comecei a ver aquele espírito com muita frequência, ele aparecia nas paredes assim, e eu via nitidamente assim, ele se mostrava de uma forma bem completa. Eu via o terno, eu via o chapéu, ele tinha bigode, era um senhor magro, alto, então eu via perfeitamente assim, plasmado na parede, como ele era, né, em vida. E depois disso, né, eu comecei a ouvir também, ouvir a voz, né, ele me xingando, insultando, e ele falava para mim que a casa era dele, que ele não queria ninguém lá, que era para mim ir embora, que era para mim sair de lá, e por aí ia, sabe, gente? Então foi muito perturbador isso. Eu acho que ter morado numa casa mal assombrada me fez ver que não é tudo assim tão fascinante, não. É muito perturbador. Pelo menos para mim foi, por causa da minha mediunidade, de ver espírito, ouvir também. Então foi muito perturbador.
E eu tentei levar essa situação por mais tempo. Só que chegou uma hora, estava insuportável, insustentável. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa, para vocês terem uma ideia, gente. Eu me sentia tão incomodada. Era um incômodo que me punha para fora da casa. Eu tinha que sair, todo dia eu tinha que sair de casa. Eu tinha que andar para as ruas, eu tinha que ir para algum lugar, porque eu não conseguia ficar bem dentro daquela casa. Eu ficava perturbada, eu ficava incomodada, eu sentia dor de cabeça. E sem contar, né, as aparições que eram constantes e objetos caía, quebrava. Então, era um inferno. Resumindo tudo, era um inferno. Eu nunca imaginei que fosse tão horrível morar numa casa assombrada. Diante dessa experiência, eu pensei, isso aqui não vai ter fim. Eu não consigo ter uma noite de paz, de descanso. Eu não conseguia dormir, gente. Isso sem contar que, às vezes, no meio da madrugada, eu acordava assim, naquele sobressalto, assustada, porque quebrou coisas na cozinha, caiu objetos. Então, imagine você acordar no meio da noite, no meio da madrugada, com coisa caindo na cozinha, coisas quebrando, porta batendo. Então, assim, eu não conseguia dormir e no outro dia eu trabalhava fora, eu tinha que trabalhar e aí, como que faria, né? Como que não ficaria isso? Eu tinha uma noite de sono horrível, no outro dia eu tinha que trabalhar. Gente, aquilo foi, assim, muito desgastante. Chegou um momento que eu falei, não dá mais, não dá mais. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair dessa casa. E eu cheguei a ficar, gente, 3 meses só, para vocês terem uma ideia. E olha que eu aguentei essa situação. Embora tenha sido muito, muito perturbador, eu não queria sair da casa. Primeiro, porque eu tinha gostado. Segundo, que eu tinha um contrato de 2 anos e eu teria que pagar multa. E eu tentei, por isso que eu fiquei 3 meses. Eu tentei levar, tentei ficar, mas a coisa era insuportável, era insustentável aquela situação. E não deu, não deu. Eu achei melhor, então, sair daquela casa. Porque aquele espírito daquele senhor, ele mandava eu sair, ele me expulsava de lá. Ele falava que a casa era dele, que ele não queria ninguém lá, e por aí vai. Então eu ouvia isso constantemente, além também de ver a figura do indivíduo, né? Então eu falei, eu não vou ter sossego nessa casa e é melhor sair. Não queria porque eu gostava, mas não teve outro jeito. E bem nessa época, então, uma amiga minha tinha alugado uma casa, não tinha gostado, e ela me ofereceu se eu quisesse ir para a casa que ela tinha alugado. E eu fui ver, gostei, e eu decidi sair. Então, quebrei o contrato, fui na imobiliária, paguei a multa daquele contrato, que foi, assim, complicado, né? Eu tive que pagar uma grana por aquele contrato, mas eu paguei, preferi pagar e sair do que ficar lá, porque eu não tinha sossego, eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Então foi assim, saí daquela casa, paguei a multa e esse relato da casa mal assombrada acaba assim. Não deu para ficar e eu saí. Depois de um certo tempo, eu fiquei sabendo que nunca parou ninguém naquela casa, os próprios vizinhos mesmo me contou isso. Eu cheguei a pegar amizade com alguns na época e eles me relataram que ninguém parava lá. Eu era a 8ª pessoa que tinha alugado a casa, em menos de 2, 3, 4, 5 meses tinha saído da casa. Famílias, teve gente que chegou a mudar numa semana, na outra já sair. Eu fui a única que fiquei 3 meses.
porque o resto, gente, saiu tudo antes. É alugar, ficar, já vê que tem problema, sair. Então, eu não sei o que acontecia com as famílias que entravam naquela casa para morar, que elas saíam rapidinho, assim. Comigo aconteceu tudo isso. Eu via, ouvia, via e por aí vai. Então, os próprios vizinhos me relataram que ninguém parava naquela casa, mas ninguém falava que era assombrada. As pessoas falavam que quem alugava ali não parava na casa. Agora, não sei se os vizinhos sabiam que era mal assombrada, eu não sei se algum dos inquilinos chegou a relatar isso na imobiliária, que a casa era assombrada. Eu só sei que continuaram alugando, porque depois que eu saí, depois de 2 meses, eu passei em frente àquela casa e estava lá, aluga-se. Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu não sei como resolver uma situação dessa numa casa assombrada. Defumação não adianta. Limpeza energética na casa, não sei. Na época, eu não tinha assim tanto conhecimento como eu tenho hoje sobre a espiritualidade, a importância de fazer uma defumação, lavar a casa, tirar as energias do ambiente para depois mudar. Era uma série de coisas que eu não fiz na época. Também não sei se iria adiantar, tá? Hoje em dia eu tenho conhecimento que quando a gente vai mudar para uma casa é muito bom a gente fazer toda aquela limpeza energética antes de entrar na casa. Na época eu não fiz, eu também não sei se adiantaria ter feito. Eu só sei que ninguém parava naquela casa, todo mundo saía e constantemente estava a placa lá, aluga-se. E depois eu nunca mais passei lá na frente, não sei. Olha, para não falar que eu nunca mais passei, há 3 anos atrás eu passei naquela casa, estava tudo fechada e não tinha placa, não tinha nada. Pelo jeito que eu vi ali, a casa estava vazia. É complicado, né, gente? Eu acho que se algum inquilino relatou que a casa é assombrada, eu acho que nem deveriam alugar, na minha opinião. Porque eu vejo isso como uma forma de prejuízo para o inquilino. Eu acho muito importante, se a imobiliária tem conhecimento que alguma coisa aconteceu dentro da casa, se tem conhecimento que o local, a casa em si é assombrada, ou eles avisam o inquilino, ou então não pegam para alugar, porque assim, todo mundo que entrou naquela casa saiu, assim como eu saí. E com certeza todo mundo pagou multa, né, do contrato, porque era imobiliária e tinha contrato assinado. Então, a meu ver, a minha opinião neste caso, desta casa mal assombrada que eu morei, a minha opinião sobre o que aconteceu comigo, sobre este fato, é que a imobiliária ela deve ter conhecimento do que está acontecendo, que inquilino nenhum para na casa. Por que estão entrando e saindo e cancelando o contrato? Eu acho que deveria procurar saber do inquilino o que está acontecendo para decidir o que fazer. Eu acho que seria melhor não alugar, porque você vai falar de espírito, de fantasma, aparição, casa assombrada, vai virar motivo de piada e palhaçada, né? Porque muitas das vezes nem acredita em espírito, muito menos em assombração. Então eu acho que talvez pelo lado da imobiliária não ia adiantar falar nada, que a casa era assombrada. É uma situação delicada, né, gente? Eu acho que, no meu ver, é errado fazer isso, porque é uma forma de enganar o inquilino, né? Se a casa tem problema e a imobiliária aluga mesmo assim, problema que eu digo é em relação à assombração. Se uma casa é assombrada
e a imobiliária aluga, e todo mundo sai, a imobiliária não procura saber os motivos, embora venha saber e também continua alugando, eu acho errado isso. Eu acho que não deveria fazer isso por conta da quebra de contrato, e é uma forma da imobiliária ganhar dinheiro. Então eu acho que eles não iriam tomar uma providência. O certo, no meu ver, é não alugar e buscar a pessoa, né, o proprietário que é dono de uma casa assim, que está com esse tipo de problema, é ajudar, procurar uma ajuda espiritual para a limpeza do ambiente de uma forma mais completa, para depois então poder alugar, porque senão o problema persiste, né? Assim como aconteceu comigo. Eu saí da casa e depois eu fiquei sabendo que várias famílias também tinham saído e a placa de aluga-se continuava lá. Então é delicado, né, gente? É delicado, mas eu vivi isso na pele. Eu morei dentro de uma casa mal assombrada e para mim, foi perturbador. Eu não tinha medo, mas pelo fato de não ter sossego, não ter paz, não conseguir ter uma noite de sono tranquila, realmente o que eu posso falar aqui para vocês que era um inferno, é perturbador. E hoje em dia eu vejo que essa coisa de morar numa casa mal assombrada não é tão fascinante assim não. Tem casos que partem até para manifestações físicas e graves, a ponto até de machucar uma pessoa. Então, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de cautela, cuidado, e eu vejo que morar numa casa mal assombrada não é tudo assim fascinante, não. O negócio é complicado e é perturbador também. E este relato acaba assim. Eu saí daquela casa e vários anos ainda continuava lá a placa de aluga-se. Beijo.